Olá, olá, boa tarde, queridos ouvintes. Estamos hoje começando sem a nossa música, né, Maria? Quer cantar a nossa música? Então, hoje eu não estou com voz para cantar. Hoje nós não estamos com voz para cantar, mas estamos começando mais um programa aqui do Alô Porteiro, voltando aqui na rádio. E importante, né, Marisé, falar que a gente mudou o horário, né? Antes a gente era das 7 às 8, né? Agora é das 18 às 19. Agora é das 18 às 19, acompanhando a saída dos trabalhadores, né? Da sua massiva... Sim. A massiva gama de trabalhadores dessa Campinas e região. Principalmente aquele que faz 12 por 36, né? 12 por 36, né? Tá maluco. 12 por 16 é difícil, hein? Mas não ele sai essa hora. Não né? É fácil. Quem faz 12 por 36 é bem sofrido, hein? É isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada bem bacana, né, Maria? Porque vai bater um papo conosco sobre muitas coisas interessantes. E eu vou falar uma breve apresentação da biografia dela, tá bom? Sim, bora lá. Nós estamos hoje com a Aline Cristina Rodrigues Batista, de 34 anos, campineira, formada desde 2013 em Serviço Social da PUC Campinas e pós-graduada pela Unicamp. Tem um bebezinho que a gente teve o prazer de conhecer aqui, que tava dormindo, né? Soninho mais gostoso, hein? Tava aquele soninho do justo, de quem não tem conta pra pagar. A mãe e o pai tem, mas a criança ainda não, né? E atua na média complexidade em uma OSC. Isso? Organização da Sociedade Civil. Organização da Sociedade Civil. Vamos perguntar sobre isso um pouco. De Campinas, atendendo família em situação de violência doméstica, né? Então, hoje nós temos um papo muito importante, informativo mais uma vez. Apesar do tema ser, digamos assim, pesado, a ideia é conversar aqui, né, de uma forma bem informativa e bem leve, né, Maria José? Sim, vai falar um pouco aí sobre as nossas mulheres, né? Março, mulheres, violência, o que abrange ali, né? Eu faço parte do Conselho da Mulher e a gente sabe o quanto as mulheres sofrem, né? Sai para trabalhar, para ajudar o parceiro. E lá vai vocês, assistente social, tentar ajudar elas ali, né? Ô Maria, se você me permite, você acha que a gente deve voltar com aquela pergunta que a gente fazia sempre ou não? Eu acho que a gente deve, né? É muito legal. Eu gosto daquela pergunta. Eu lembrava, que você gostava. Então, vamos lá, começamos. Não, é uma tranquilo. Quem é, o que faz, como faz, o que gosta, enfim, quem é a Aline? Por favor. Pra nós. Conta pra gente. Bom, a Aline é uma mulher preta. Sou mãe, né, do Anthony, que é um bebê de 1 ano. Belezinha. Estou casada, né, há mais ou menos uns 2 anos, mas tenho um relacionamento de uns 6 anos. Fui criada pela minha avó paterna. Que legal. O pai eu também. Sempre tive contato com os meus pais e com os meus irmãos. Legal. Né, com a família como um todo. A Aline é uma pessoa que gosta de sair. Legal. Se divertir, Legal. De ter o contato social com as pessoas, mas também gosta muito de séries e filmes. Algumas pessoas até falam, nossa, como que você consegue arranjar tempo? Eu tento me dividir. Que bacana. Ainda mais com um bebezinho, dá tempo de fazer tudo? Então, é um desafio para as mulheres, né? Me fala uma coisa então, fala uma série, um filme que você assistiu aí que você gostou ultimamente. Olha, ultimamente eu tenho visto Agente Secreto, que é uma série... Né, de investigação, FBI, assim, né? E um filme que eu vi recente, deixa eu ver, eu sou um pouco esquecida. Assim, tranquilo. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É que às vezes a gente assiste o filme e some, né? Olha, hoje, vou lembrar do que eu vi hoje. Assim, que você viu vi o hoje? filme do Homem-Aranha. Eu tenho certeza que é por conta do Anthony. 2 horas, mas eu comecei a ver pouco. Assim, quando o Anthony tá junto, tem que ser uma coisa mais leve, assim. Muito bom, muito bom. Não, muito bom, é muito importante apresentar, né? A gente gosta de conversar um pouco principalmente... Até pra descontrair um pouco, né? Ficar mais leve, né? E Aline, me conta mais uma coisa. O que te levou pro serviço social? O que é um serviço social? Explica pra quem tá nos ouvindo. Então, eu, assim...
eu tive a orientação, na verdade, né, na escola, eu tive a oportunidade de ter acesso àquele teste vocacional. Sim, né? sim. E o teste vocacional, ele vai te dando direção, né? Entendi. A partir do que você gosta, do que você se familiariza, certo. né? E esse contato com pessoas, esse acolhimento, essa escuta, né? Pensando no cuidado das pessoas, foi mais direcionado ao serviço social, entendi, né? entendi. Porque o assistente social, ele vai atuar na defesa dos direitos sociais, né? Para enfrentar situações de violência, né? As situações de a pobreza, né? A questão das desigualdades sociais que a gente tem, né? No país como um todo. Então, o assistente social, ele vai atuar em diversas áreas. Na educação, na saúde, na previdência, que né? legal. Inclusive, orientar, né? Como vocês trouxeram, né? Como o mês da mulher, né? Então, ela vai orientar, o assistente social vai orientar quando a mulher busca uma orientação, vai acolher, vai escutar essa mulher e vai passar quais os caminhos, né? Quais os canais que ela pode acessar, quais os benefícios, né? Então, isso é muito importante, que ela encontre um profissional que tenha acesso a essas informações para poder orientar da melhor forma, para que ela seja escutada e protegida. Sem dúvida. Com certeza. E porque nós temos uma questão, né, que sempre me veio à cabeça, é que o serviço social é importante, muito, imprescindível. Mas, primeiro, poucas pessoas sabem que ele existe, né? Que existem profissionais formados, especializados, né, em serviço social. Digo isso porque eu venho de uma cidade pequena. E isso é cada vez menos. O que a gente conhece lá, e que eu acho que não sei se faz sentido ou não, tá? E se não fizer, você me corrige. É que, por exemplo, quando tem uma fragilidade dentro de uma família ou de uma situação ali que você fala, bom, algo ali não tá legal. O que vem à cabeça? Ó, primeiro é polícia, óbvio, que não é o caso. Mas vem à cabeça o conselho tutelar. Em cidade pequena está muito ligado à mentalidade das cidades pequenas, o conselho tutelar. O conselho tutelar tem alguma coisa de serviço social? Mas a figura do serviço social não vem na cabeça. Eu particularmente descobri isso quando eu vim morar numa cidade maior, como Campinas, que tem um serviço social mais, digamos assim, contratado, servidores públicos mesmo para serviço social, né? Essa analogia faz algum sentido? Não faz sentido nenhum? Como é que faz para propagar para quem está nos ouvindo e quem que precisa de um serviço social? Por favor. São muitas perguntas. Dá para se fazer uma comparação pensando na garantia de direitos, né? Que o assistente social, né? Quem é formado em serviço social é o assistente social. O profissional que é assistente social, ele vai trabalhar na garantia dos direitos. E o conselheiro tutelar, ele não necessariamente precisa ter uma graduação, não precisa ser formado em serviço social, mas ele precisa ter acesso, né? A vários direitos, né? Da população. Em geral, na verdade, né? As crianças e os adolescentes, eles vão trabalhar na garantia do acesso dessas crianças e adolescentes e proteger as crianças e os adolescentes. Antigamente, se falava muito que o conselho tutelar era para tirar as crianças dos pais, que ia buscar, ia levar numa van. Quando eu brigava lá em casa, minha avó falava, o conselho tutelar vai te buscar, e ficava morrendo de medo. Sim, então. Mas atualmente, assim, a gente tem trabalhado bastante em parceria com o conselho tutelar, né? Porque ele vai ser também um órgão fiscalizador, ele vai ser um órgão também que vai proteger, né? Então, proteger não no sentido de só tirar do ambiente familiar que está acontecendo algum tipo de violência, né? Mas no sentido de, você está com uma dificuldade de acesso a uma creche ou à escola, o conselho tutelar vai auxiliar nesse processo. Entendi. Se está com uma dificuldade de acesso à saúde, né? Mesmo que seja o SUS, que deveria ser, né, garantido o direito, mas muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de acessar o atendimento psicológico ou alguma outra especialidade, o Conselho Tutelar vai atuar também na garantia de ter acesso à saúde, né? Então, além disso também, o Conselho Tutelar chama, claro, os pais, as mães e os pais, ou os responsáveis legais, né, pelas crianças e os adolescentes,
para que eles assumam de fato essa responsabilidade, né? Para que de fato eles acessem o que é direito. Entendi. Saúde, educação, né, principalmente. Então, assim, existe uma certa semelhança na garantia de determinados direitos ali para a população que muitas vezes não tem ciência, né? Não tem conhecimento. Sim. Tá, legal. E, nossa, primeiro, é muito importante isso mesmo, né, Maria? Sim, é muito importante. Eu lembro do meu sogro. Meu sogro, quando ele ficou passando mal, levaram ele pro antigo Albert Sabin que tinha ali, que hoje é Renascença. Chegando lá, não tem vaga, aquele rolo, vai pra cá, vai pra lá, puseram numa ambulância, né? Vai levar pra onde? Pro Mário Gatti. Aí no caminho já falaram, olha, vai chegar no Mário Gatti, mas não tem vaga. Falei, tem assistente social, é com ela que eu vou falar. Aí chamei a assistente social, conversei, em 2 minutos apareceu vaga, apareceu médico, apareceu tudo. Sim. Só mostrar realmente o que está acontecendo e funcionou, né? Tá certo, né, Gabriel? Como é que a gente fala, né? E deu uma carteirada. E mas realmente é isso mesmo? Ficou ali resolvido. Ela foi lá, ela foi muito prestativa, né? É claro que tem aquela dificuldade de você conseguir chegar até perto dela, Aline. Eu não sei se você sabe disso, que muitas vezes você fala assim para a pessoa, olha, você procura assistente social. E a pessoa não consegue chegar até assistente social. Sim. Ela vai no postinho, qual horário o assistente social tá lá? Tá horário. Aí chega, olha, mas não vai conseguir falar. As pessoas travam até para a pessoa não conseguir mesmo adquirir e já não ter mesmo, né? Sim. Aquela valorização que o assistente social tem que ter. Porque ele realmente ajuda e ajuda muito. Eu tô falando que eu consegui essa ajuda bem... Nossa, foi ótimo, né? Pro meu sogro conseguir a vaga ali no Mário Gatti. Não que ela inventou uma vaga, a vaga tinha. Sim. O problema é que é mais articular, né? O problema é mais fácil falar que não tem, né? Olha, não tem, não vou procurar, não tô com a mínima vontade. O caso dele era um caso que, se ele voltasse, ele vinha a óbito. Então tinha que abrir a vaga ali, porque era só questão de como que em 2 minutos apareceu a vaga, né? Sim. E ela ali, porque ela consegue entrar, ela tem os trâmites para entrar, a gente não pode, né? Sem dúvida. Você conhece alguém lá? Ela conhece, né? Ela então... tem como, sabe, igual você falou, costurar a chegada da pessoa Entendeu? lá, né? Sim. Então é por isso que a gente deveria, né, penso eu, né, Gabriel, não sei se você concorda, se a Aline concorda, valorizar mais esse serviço da assistente social, né? Sim. Porque Com ele certeza. não é muito divulgado. Sim. Quando você fala, eu sou assistente social, a pessoa, será que faz, né? Que será Por isso que que a gente faz? está perguntando. Como será que E assim, querendo que você aí que está nos ouvindo, você que é porteiro, faxineira, zelador, assessorista, ou você que simplesmente, né, tá aí na conexão ouvindo nós, sabe, divulgue, conte que realmente é um trabalho maravilhoso que essas pessoas fazem. Elas estudam, tá? Para poder estar ajudando as outras pessoas. E não é um trabalho fácil. É desafiador. Qual foi o seu maior desafio? Olha, o maior desafio tem sido atender especificamente essas situações de violência doméstica, né? Com crianças, idosos, violência de gênero, tem sido o maior desafio. Porque o assistente social não vai atender só essas situações, né? Então, anteriormente, eu trabalhava numa outra OSC, né? Que antigamente era falado ONG, né? Organização Não Governamental. Agora é OSC, Organização da Sociedade Civil. Entendi. Mudou só a nomenclatura. Mas faz o mesmo trabalho, só que aí tem várias proteções, né? Tem a proteção básica, que anteriormente eu trabalhava nela, né? Que a proteção básica vai trabalhar mais na prevenção, antes de acontecer, para que não aconteça essas situações. Mas trabalha com o quê? Com informação? Trabalha com oficinas de diversas formas, né? Atende diversos públicos. Então tem oficina de dança, tem oficina de teatro, tem oficina de computação. Legal. Tem vários tipos de oficina, né? Tem oficinas com o corpo, de movimento do corpo. Entendi. Então vai gerar esse acesso para a comunidade de forma gratuita, inclusive. Todos os territórios de Campinas têm uma OSC, né? Para as pessoas acessarem. Criança, adolescente, né? Adulto, idoso. Tá, né? e isso é um projeto da prefeitura ou não? Então,
Em Campinas, na verdade, essas oficinas são nas OSCs, uma boa parte. Quem executa, as OSCs são a maioria que executa o serviço, assim, né? Mas nos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, que é o serviço público, que é a porta de entrada que a gente fala da assistência, né? Sim. Lá eles também executam um trabalho da assistência social que também eles repassam, né? Tem que as famílias têm acesso à informação, aos direitos sociais, aos programas sociais. Entendi. Né, também é uma forma de acesso. E eu trabalho na média complexidade que eu falo, né, que é a proteção especial, que é para essas situações de violência doméstica. E aí tem a alta complexidade, que é quando tem acolhimento, quando a criança está numa situação muito grave e precisa por um outro local ser protegida, o idoso também. Então, assim, tem uma especificidade, né? Assim, é bem desafiador. Nossa, Tem o acolhimento das mulheres, né, em situação de violência, que é o SARAM, né, através do encaminhamento da Delegacia da Mulher. Você tá no meio. Eu tô nesse processo. Eu faço os encaminhamentos, porque daí o assistente social, ele vai acolher, né, a demanda, vai escutar e ver qual a necessidade. Aí a gente faz os atendimentos, né, às vezes a gente acompanha a família até o centro de saúde, né, para conseguir acessar algum atendimento, né? A gente acompanha as mulheres na delegacia, da mulher na DDM, da John Boy Dunlop, a gente acompanha as mulheres lá, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil, né? Esse primeiro passo, né? Só de então, se você tá acompanhada, você consegue, né, ir até o final. Né? Então é importante ter um suporte, ter um apoio. Isso faz toda a diferença para as mulheres. Muitas vezes elas não têm nem o passe do ônibus para ir, né? Sim, também. Nem nada, porque sai, assim, eu vou te matar, e ela sai tem que sem correndo, nada, né? Sim. E aí, inclusive, mais recente, tem um benefício, né? Que através dos CRAS elas conseguem, que é o auxílio moradia para as mulheres vítimas de violência. Olha só, que legal. Elas têm acesso a esse benefício, né? Para quem não tem uma renda, né, fixa, ou quem tem uma renda baixa, né? Eles vão fazer essa avaliação, ou se passa por algum serviço, tem acompanhamento em algum outro serviço da assistência, eles também podem fazer esse encaminhamento. E ela recebe por 6 meses, ou podendo receber até por 12 meses. Olha que esse legal. auxílio por conta disso mesmo. Não sabia. Né? Olha aí, gente que está nos escutando, se você conhece alguém que possa estar em uma situação aí de fragilidade, né? Uma criança, uma mulher, uma pessoa idosa, né? Busque informação, porque com certeza você pode perguntar na rua aí, pouquíssimas pessoas sabem, né? Sim. E é isso que vocês comentaram, né, Maria? Muitas vezes a mulher, principalmente, né? A criança nem se fala. E o idoso, também, todos eles, tem medo de ir atrás, fica sozinho, desamparado, né? E não sabe que, por exemplo, dá para recomeçar, né? Tem gente para auxiliar para esse recomeço. Você já foi ameaçada, Aline? Já, sim. A gente passa por diversas situações, desde a proteção básica, quando eu fazia prevenção, né? A gente já foi ameaçada, assim, por todos os profissionais. Acho que algum dia já foi, porque assim, a gente também... Vocês estão na linha de frente? A gente tá na linha de frente, a gente entra na vida das pessoas sem ser chamada, né? Entendi. Muitas vezes, né? Então tem a gente tem que fazer uma intervenção, né? Com todo cuidado, né? Então a gente não é muito bem recebido, né? Normalmente. Mas após o vínculo criado... Porque, né, Maria José, a gente vê no sindicato como é importante o serviço da assistência social, porque o sindicato não deixa de fazer também uma certa assistência, né, para trabalhadores, né? Ele também, é o social, né? Ele é o social dentro da relação de trabalho, que a relação de trabalho não se encerra. Ou melhor, a relação de trabalho é um microcosmo dentro da vida de alguém, né? Eu falei muito. Sexta-feira a gente fez um evento lá no sindicato, Aline, e eu até comentei com a Cleo, que é do Conselho da Mulher, né? A Juliana também foi lá, ela é psicóloga, professora, né? E eu falei bastante disso. Eu falei assim, uma das coisas que tem que ficar bem claro. Ninguém solta a mão de ninguém. E outra coisa, né? Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim, mete a colher, mete a escumadeira, a concha, a panela, mete tudo. Por quê? Não tem como, né, Maria José? Por que tá tendo tanto feminicídio? Porque aquele famoso, né? Se eu tô vendo acontecer ali,
Eu não posso me meter, porque, nossa, eu sou baixinha, nossa, ele vai me machucar também. Gente, é 180. Ele não tá vendo seu dedinho discar 180, É 180? Não é 190. Ou até tem o o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, né? Ah. Para qualquer tipo de violência. Dá pra com fazer qualquer pessoa, você pode fazer até uma denúncia anônima. Então, Entendi. mas pô, mãe, vamos Chega, fala lá pro nosso marketing, pondo tudo ali embaixo, ali, ó. Importante. Entendeu? O Disque 100, você consegue fazer denúncia até de assédio. Tá vendo? De violência contra idoso, criança e adolescente, mulher. O Disque 100 também é um canal, inclusive, que chega pra gente, muitas vezes, né, pra média complexidade. Chega muitas denúncias, né, no Disque 100. Uhum. E aí é encaminhado para um setor, né, para o CREAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é especializado nessas situações, né, e aí eles encaminham para o serviço que faz esse atendimento dessas mulheres, né, inclusive das violências contra a criança, adolescente e o idoso. Entendi. Então, vamos lá para explicar aqui, ó, pessoal, presta atenção, vou perguntar para a Aline. E aí vocês prestem atenção, anota aí. Se vocês verem algum caso, ajudem a vizinha, ajuda aquela criança que vocês estão vendo, aquela senhorinha de idade que vocês estão vendo que está abandonada lá. Não deixa não, tá, pessoal? Põe a mão aí na consciência e vamos ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Nós estamos com um assistente social aqui explicando, ó. Que número que a gente disca? Disca 100. Disca 100. 100. Discou 100. Aí a pessoa fala ali, faz a denúncia, olha, na rua tal, tá acontecendo tal coisa, no número tal. Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, que é um canal que daí a prefeitura depois vai encaminhar, né, para o conselho tutelar, né, se for caso de criança e adolescente, ou encaminha para outros setores que vão fazer esse acompanhamento das famílias. Maravilha. E assim, você sabe quanto tempo mais ou menos demora? Se tem... Olha, tá difícil de saber, né? Depende muito, assim, porque ultimamente estão tendo muitas denúncias, né? Muitos casos, né? E os casos também não são encaminhados só pelo Disque 100, né? Tem um formulário no site da prefeitura que os serviços encaminham também. Então, a educação encaminha, a saúde, né? As pessoas, não é só o público em geral, os cidadãos podem fazer pelo Disque 100, ligando. Mas os serviços, os profissionais, podem fazer através de um formulário, de um breve relato, né? E encaminhar isso, né? Para a prefeitura. Aí chegou lá uma denúncia para você que um idoso está sendo maltratado. Aí você encaminha para o conselho do idoso, você encaminha ali... A gente, não necessariamente, a gente não precisa encaminhar para o Conselho do Idoso, porque já está no nosso serviço, né, que é especializado em violência doméstica. Então, a gente vai acessar essa família, mas antes a gente vai entender com o serviço que encaminhou, se tem um serviço que encaminhou. Se foi aquela denúncia, a gente vai fazer contato, se foi a denúncia pelo Disque 100, a gente vai tentar fazer contato com essa família, conversar com o vizinho se não tem nenhum familiar próximo, vai tentar acessar, por exemplo, o CRAS do território, se ele conhece aquele idoso, né, que é o da assistência social, se já acessou esse idoso, o centro de saúde, né? Então a gente tenta buscar os serviços próximos que atendem esse idoso pra gente conseguir atender da melhor forma esse idoso. E a gente vai acessar ele. Mas vocês chegam lá na porta lá e... A gente chega lá, A gente chega, pede licença. Tipo assim. Às vezes é bem recebido, às vezes não. Viemos aqui pra ver se a vacina tem dia. E vamos entrando. Olha, nós somos, né? A gente nem sempre é convidado pra entrar e tudo bem, a gente atende fora. E a gente se apresenta. Olha, somos de uma... A gente fala ONG normalmente pra eles entenderem melhor, né? Porque OSC, que muitas pessoas não conhecem, a gente fala a gente é de uma ONG de Campinas, e a gente veio aqui porque a gente soube que, né, tem um relato, a gente atende situações de violência. A gente gostaria de saber se o senhor tá passando por alguma situação. Às vezes a pessoa fala, não. Depois de um tempo de acompanhamento, né, que a pessoa vai dizendo o que de fato acontece, né? E se aparecer uma pessoa doida lá na frente falando que não tem idoso aí, o que vocês fazem? Conta aí pra mim. Se não tem... Vamos lá, você bateu lá na porta... Mas em vez de aparecer o idoso, aparece alguém lá muito assim, muito loucão. Aqui não tem idoso nenhum, não. Mas vocês voltam. A gente volta. Aí a gente volta e a gente vai tentando acessar. A gente tenta acessar os outros serviços, igual eu falei, né? Na saúde, pra ver se eles conhecem essa família, como que funciona, se a gente vai conseguir um fácil acesso ou não, né? Se ele acessa algum outro lugar. Muitas vezes a gente atende... Às vezes a gente não consegue atender na casa, a gente atende as crianças na escola. A gente atende as pessoas num espaço que ele frequenta.
ferramenta, né? Então a gente vai buscando outros caminhos para conseguir acessar. Mas a gente não desiste de primeira, não. A gente vai tentando várias vezes. Caso contrário, chega lá com a polícia, né? Aí quero ver se não entra. Com a polícia é mais difícil, assim, a gente ir, assim. É mais o conselho quando tem alguma intervenção que precisa acolher, né? A gente vai mais, assim, na sorte. Que deve ser muito difícil, né? Porque a gente vê que as pessoas têm uma certa relutância, né? Sim. Quando estão fazendo. Eu tô falando porque eu, há muito tempo atrás, em 2015, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. E eu tava bem não chorei. Fiquei guardando aquilo dentro de mim, o luto, né? E resolvi pegar um ônibus para vir trabalhar, para poder até vir olhando, sabe assim? E para minha sorte, meu azar, sei lá, sentou uma senhorinha de idade com a filha na frente, assim, do banco que eu tava. E aquela moça ofendendo, aquela senhora ofendendo, e eu olhava e falava, meu Deus, que é isso? Ai, aquilo foi me subindo, eu bati no ombro dela e falei, eu vou te bater, eu vou sentar a mão na sua cara, porque você tá ofendendo a sua mãe. Eu acabei de perder a minha. Nervosa. Eu falei, você não sabe o quanto é duro perder uma mãe. Mãe é sagrada. E bom, perdi totalmente, né, a razão, porque eu não tenho direito de pôr a mão no ombro de ninguém e falar isso. Mas eu falo assim, entendeu? Olha como que a gente viu aquilo ali dentro de um ônibus, de um circular, uma filha ofendendo a mãe daquele jeito. Sim. Imagine dentro de casa o que ela fazia com a mãe. Sim. Então, assim, me preocupou muito, sabe? Eu falei, nossa, que vontade de... É que eu realmente estava vindo pro centro, eu ia trabalhar, né? Sim. E quase não pego o ônibus, não vejo mais isso. Mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, essa senhora, ela olhou para mim, ela falou assim, muito obrigada, moça. Muito obrigada mesmo. Porque eu falei para ela, se eu pegar você ofendendo sua mãe, você vai ver o que eu vou fazer com você, menina. Porque assim, você vê uma grosseria fora do normal. E as pessoas não querem respeitar o idoso, né? Todo idoso tá falando demais, o idoso enche o saco, mas não vê que você tá forte, bonito ali e tal. Porque houve um idoso que trabalhou muito para aquela pessoa estudar, né? Sim. E chegar onde chegou, né? Sim. E aí eu perdi a cabeça, né? Eu sei que já faz 11 anos isso já, mas assim, né? Eu falo assim, a assistente social, ela tem que ter esse jogo de cintura de ver ali. Maria, você não ia poder resolver, não, porque você ia dar na cara. Eu já ia resolver, tipo, toma tem que pensar bem antes de reagir, porque a gente não sabe qual vai ser o retorno do outro também. Então, mas assim... Mas é um dever ficar atento mesmo a essas situações, é o dever de todo cidadão. Mas assim, foi muito engraçado, até que hoje eu dou risada, porque o ônibus inteiro ficou a meu favor. Todo mundo queria linchar a moça, porque tipo, ela tava gritando, né? Mas ninguém tinha coragem de parar ela, né? Sim. E eu assim, não foi nem tipo, não, é porque eu sou muito... Não, é que eu tava com aquela dor do luto. Aí eu fiquei olhando e falei, vai continuar mesmo? Aí eu falei, que você pode fazer isso com a sua mãe. Só que não foi você não pode, que esse tom de voz maravilhoso que a presidente de vocês tem, não, viu? É, para! O que é isso? Você tá louca? Ela é sua mãe, respeita! E assim... sabe, totalmente descontrolada. E tipo, eu vou te fazer você descer disso aqui pelas janelas, vai ver. Então, assim, a assistente social, ela tem um autocontrole muito maior. É isso que eu tô querendo dizer, né? Porque eu, né? Eu vejo fazendo isso com idoso, eu não sei se eu teria isso com Não, a violência, como a gente diz, né? Violência gera violência. Aí vira uma bola de neve. Mas eu falo assim... Mas, de fato, a gente muito pensa difícil, várias né? coisas assim. Fala a verdade, que você não pensa de falar, não pode. Todo mundo tem, né? A gente tem que pensar a melhor forma de falar porque o retorno vai vir. Porque é isso, dependendo de como você fala, né? Entendeu? As pessoas reagem de uma outra forma. Mas ela mesma pediu desculpa daí, entendeu? Porque realmente ela viu que tava fora da casinha, né? E eu, assim, eu não sou assim. É porque eu realmente estava de luto ali e, assim, me doeu muito. É horrível você ver uma injustiça dessa com uma pessoa idosa, né? É muito terrível. E é importante intervir mesmo. As pessoas têm medo, têm esse receio, né? Mas não só na violência contra a mulher, né? Na violência em geral, de forma geral, né? Com todos os públicos. E o pessoal não tem, né? Principalmente com o idoso, com a mulher, com as crianças, né? E tá assim, ultimamente bobeou até uma mulher caindo morta, né? Sim, sim. O que você se depara mais no dia a dia, em termos de... na hora do acolhimento? É violência de gênero? É violência de criança? O que você se depara mais? Normalmente vem o encaminhamento pra gente, né? Como referência da mulher.
As mulheres são, em sua maioria, assim, são as referências que veio o encaminhamento no nome delas. Entendi. Né? Então, e em sua maioria também, né, por conta dessa sobrecarga e delas serem as responsáveis pelo lar, né, muitas vezes elas são acusadas também, né, de violência, de serem as agressoras, né? Mas por trás tem os homens, né, que são violentos, e aí as crianças, os filhos, né, desse casal acabam sofrendo, a gente, né, nomeia como violência psicológica, porque eles presenciam esses conflitos entre os pais, né? Então, em sua maioria vem a violência de gênero, mas quando tem criança envolvida, né, que daí vem pra gente, aí vem muitas vezes também como violência física, mas como violência psicológica também. Porque alguns pais não agridem, né, as crianças, mas psicologicamente elas são afetadas também por presenciar situações de violência. Você consegue nos exemplificar algo óbvio, né? Jamais identificando os casos, mas exemplificar, por exemplo, que seria um caso de violência psicológica com uma criança? Qual que é uma... O que um pai faria, por exemplo? Por exemplo, né? O pai tá em discussão com a mãe, tá xingando, tá batendo com algum objeto ou com a própria mão, e as crianças estão vendo e ele tá falando, eu vou matar sua mãe. Entendi. Eu vou matar vocês. Então a criança já vai pensar, ameaça. Aí a criança já vai pensar, eu vou ficar sem mãe. Ou mesmo se ele tá agredindo, a criança tá presenciando aquilo, vai ter o medo que a mãe morra, né? Então vai ficar sem mãe, vou ficar com quem? Porque isso a maioria são as mães que assumem as responsabilidades, né, do lar, né? As mães trabalham e mesmo assim trabalham fora e trabalham em casa, né? Então assim, as mães acabam ficando bastante sobrecarregadas, porque elas são muitas vezes também abandonadas, né? E elas acabam ficando com a responsabilidade de tudo, dos filhos e da casa. Então daí o pai fica na ameaça, eu vou matar ela, eu vou matar vocês também, vocês vão ficar sem mãe, vocês vão ficar sem ninguém, né? Então acaba isso... mexe, né, com o psicológico das crianças. Com certeza. E você, dentro daquilo que você estudou e vivenciou, existe alguma coisa que ou algum ponto que possa ser comum entre os casos que você vivenciou que levam a uma família ou um homem, ou enfim, a ser violento? Existe alguma... É uma questão de percepção de gênero, de classe social, ou não tem nada a ver? Não existe uma... Cada caso é 100% peculiar, particular. Sei que talvez seja uma pergunta mais, né? Sim, mas existe alguma coisa que liga esses casos de violência? Sei lá, uma sensação de posse sobre a mulher, ou, entendeu? Ou existe alguma coisa? Uma grande parte, né, tem a ver muito com ciúmes desse sentimento de posse, né, das mulheres, porque antigamente, né, as mulheres não tinham que ser do lar, né, não podiam trabalhar, e hoje em dia, até hoje, muitos homens pensam assim, né, que a mulher não pode sair, que ela não pode ter a vida social dela, né, então eles ficam com esse sentimento de posse, uma grande parte, né, que eles têm que ser o provedor da casa. Então se a mulher sai pra trabalhar, como? Onde a Silvia tem que ficar com os filhos, né, o mesmo que sai com os filhos pra passear, não, tem que sair junto. Tem que ser junto. Né? Então tem muito isso, assim, ultimamente tem vindo muito essas situações. Assim, né? Sim. Porque é uma forma que me vem à cabeça, é isso, né? Uma forma muito clássica de controle é você colocar uma mulher em casa e falar, não, eu que vou cuidar. E não vai ter acesso a nada, e nem ninguém vai falar nada do que acontece. Eu tô te bancando. Eu que vou te bancar. Então tem essa visão. E os casos que chegam pra gente, que você perguntou, né, de classe social. Na verdade, deveriam vir todos os casos. Porque tem casos de pessoas que têm uma classe social mais alta. Só que o que chega pra gente de denúncias são as famílias mais vulneráveis. O que mais chega pra gente são as famílias mais vulneráveis. Entendi. Né? As famílias, em sua maioria, também da raça negra, uma boa parte, né? É o que mais chega pra gente. Assim, quando a gente faz um perfil, um estudo, né, das famílias que a gente atende, é o que mais vem, assim. Entendi. Isso é muito triste, né? Eu vejo como uma forma muito clara de controle isso, o homem que tem uma questão de deixar a mulher em casa, sabe? Que, não, eu banco, a mulher não precisa trabalhar. Isso pra mim é tão óbvio que é uma forma de controle, né? Pra você saber o que a pessoa tá gastando, a pessoa que tá, sabe? Pedir tudo, né? Isso é bem complicado, né, Maria José?
É aquilo que a gente estava falando no Conselho da Mulher, né? Na verdade, o ensinamento já tinha que começar ali, em casa, né? Assim que as crianças nascem, você já ensinar o teu filho a respeitar a mulher, né? Já vim desde ali, desde dentro do berço ali, né? Vamos começar desde o berço, né? Respeitar. Mas tem muitos que já ensinam ali, né? Bate na irmãzinha. Machismo, né? Faz assim, olha, só você que pode jogar bola, sua irmãzinha tem que ajudar a sua mãe. Mulher foi feita para lavar a louça. O homenzinho foi feito para ficar com a perninha pro alto, porque você é o homenzinho do papai, né? Então, aí cresce esses machão aí que acha que pode fazer o que quer. Aí casa, acha que pode fazer da mulher uma empregada doméstica, uma servidora para ele para tudo, né? Não vamos falar, né? Mas para tudo. Aí quando ela fala para ele, não, eu tenho direito também, a gente se ama. A gente somos parceiro. Aí ele começa a agredir, né? Sim. E muitas vezes não agride de mão, né? Ele agride o emocional, que é a pior coisa ainda, porque ela vai se morrendo ali dia a dia, né? Ela vai se apagando, perde o brilho, perde a alegria. E como provar, né? Muitas ficam com isso, né? Como que eu vou provar que eu sofro violência, né? Psicológica? Porque aí ela fica triste, você pergunta o que você tem, ela nada, e você não consegue ajudar a entrar. Então, lá no sindicato, eu até coloquei, nós temos a terapeuta para atender, sabe? Para quê? Para poder trabalhar esse emocional, né? Sim. E igual eu falei, sexta-feira a gente teve a doutora Juliana, que atendeu lá, que estava lá. Ela dá aula também, ela tratou bastante disso, das emoções, né? A mulher polvo, né? Que pega tudo para cuidar, né? E aí depois acaba ficando doente, quem cuida dela? Exatamente. Não tem ninguém para cuidar dela. Ela tá cuidando de todo mundo, né? Sim. E é uma realidade da gente, né? Nós mulheres, na verdade, a gente tem uma parcela de culpa, tá, Aline? Porque nós gostamos também de falar, não, pode deixar que a gente resolve. Tem que dar limites, aprender a dar limites. Né? E a gente não gosta muito de falar assim, olha, resolve aí, né? Porque dá uma impressão quando a gente fala pra eles resolver, vai demorar muito. E vai, né? A gente sabe que vai, mas tem que deixar. Aquela do Gabriel. Vai, Gabriel, né? Vai demorar, mas vai. Leva um tempo. A gente repete umas 3 vezes. O Eric olhou pra mim assim, tipo, não gostei disso. Mas demora, mas resolve, né, Ana? Não demorar, né, Walter? Você sabe que demora, né? Resolve. E a gente não quer, né, que demore. Então a gente vai lá e faz. Aí é onde a gente errou. A gente tirou e passamos seu polvo, né? Deixa eu faço. A gente, olha, tô cansada. É pesado, né? Então precisamos falar, não, vai lá fazer. E a parte difícil para nós até aceitarmos, né? Que tipo, a gente tem esse direito de falar, não, eu não vou fazer. Ele vai fazer, né? E os homens são muito capazes, são muito parceiros, eles são inteligentes e dá para eles ajudarem. Nós temos aqui o nosso amigo Gabriel aqui, que diz que faz uma carne de panela maravilhosa, né? Diz ele, eu nunca comi, mas diz ele. Então, assim, lá mesmo no sindicato, nós temos diretores que cozinham maravilhosamente bem. Então, quer dizer, os homens estão bem, eles sabem fazer as coisas. É só nós mulheres também deixar eles fazer um pouquinho, né? O problema nosso é que nós, tipo, você faz muito devagar, deixa que eu vou, eu já faço logo. Às vezes falta proatividade, né? Tem que dar aquele sorrisinho, você faz, né? Amanda, ó, tô ensinando, vai, Amandinha. Aline, muito bom. Nessa toada também, o que você, nesses anos de profissional, o que você viu que aumentou, o que você viu que diminuiu? Tiveram alguns avanços aí nessa questão de violência, ou tiveram alguns retrocessos? Qual que, se você pudesse passar uma régua hoje, o que você diria? Olha, os casos de violência aumentaram bastante, né? Os de violência tanto contra a mulher, contra a criança, adolescente, abandono ao idoso, né? Acho que é importante a gente sempre pensar, né? Não é de política, mas, né? Tem que votar e tem que pensar em pessoas que vão, de fato, pensar em políticas públicas, né? Para que melhorem as coisas mais ainda. Eu acho que teve avanços, né? Tem leis hoje em dia, né? Que protegem, né?
ou as mulheres protegem o idoso, a criança e o adolescente. Acho que isso vai mudando. O ECA, por exemplo, Estatuto da Criança e Adolescente. É um avanço. Teve atualizações, foi um avanço, né? Na Lei Maria da Penha também teve um avanço, né? Que a Lei Maria da Penha também não protege só a mulher, né? Também protege o idoso, protege o homem também, né? Tem aquele... e aí tem a nova lei também, que vai ser avanço da internet, né? Da questão da exposição de fotos, né? Nossa, da mulher, sem dúvida, sem né? dúvida. Então, eu acho que tiveram vários avanços importantes, né? Para proteger, né, as vítimas. Mas ainda assim, precisa avançar mais ainda, assim, Com certeza. Porque então você vê que teve um aumento de violência. Teve um aumento. Desde quando teve um aumento dos casos. Acho que também pós-pandemia, assim, Nossa, foi deve algo ter explodido, que marcou bastante, né? As situações, a gente percebe. E aí, quando tem uma questão também de desemprego, a questão financeira, né? A situação socioeconômica também, isso influencia bastante nos conflitos, nas relações, né? Então, fica bastante difícil, assim, quando as coisas começam a ficar, por exemplo, mais caras, né? As pessoas estão trabalhando, o salário mínimo aumentou, mas as coisas também aumentam, o preço das coisas também vão subindo, né? E como que fica esse acesso? A insegurança alimentar também tá bem... Gera. Então, assim, eu acho que tem avanços, mas precisa melhorar mais. Políticas públicas mais efetivas, assim, para garantir, de fato, o acesso a esses direitos. Sem dúvida, né? A gente teve aí um retrocesso, né? E nesse retrocesso, a política do ódio foi bem instalada, né? Então, realmente aumentou muito. Sim. Porque antigamente, eu pelo menos foi o que eu fiz uma análise junto com o Conselho da Mulher, né? Antigamente era assim, existia violência, mas ela não era divulgada. Sim. Ela ficava ali entre as quatro paredes, né? Não passava. Hoje as mulheres estão tendo coragem de denunciar, né? E os machões ali, os que gostam de falar, eu tenho um 38 aqui para mim fazer, hoje eles estão mais assim, eles não pensam duas vezes para falar, eu vou te matar. Se você der uma fechada na rua e for mulher, então aí que eles vão atrás com o carro para poder te xingar, né? Sim. Então tá bem mais assim, né? Então realmente agora vai ter umas medidas aí, né? Eu vi agora, tô acompanhando de perto. Sim. Que eu espero que realmente resolvam. Porque eu acho que esse negócio de distanciamento não resolve muito, não, né? Mas deve ter o botão da guarda, tem mas isso. Mas deve atenuar de alguma forma. Será que não? Não resolve, com certeza não resolve. Porque... Mas deve atenuar. Será que não, Maria? É muito difícil. Assim, eu acho que tem que começar lá na escola. Eu ainda sou a favor de lá da escola, você começar de lá e ensinar. Porque os jovens têm que aprender de lá. Porque o que você está vendo? Não sei se você já viu, Lini, ou se já chegou até você algum caso assim. De tipo, os meninos se ajuntarem para falar, não, vamos estrupar tal menina, vamos levar tal menina pro banheiro. Eu vi esses dias mesmo, isso passou na TV. Aconteceu. Eu falei, gente, você chegou a ver esse caso, né? Sim. Eu falei, como é que pode os meninos, em vez de ir para a escola para estudar, falar, não, vamos se ajuntar para estrupar tal menina. Sim. Entendeu? E qual o motivo de estrupar aquela menina? Ah, mas é porque ela tava com roupa curta, é porque ela é isso? Não. Sabe qual era o motivo? Porque ela era muito séria, ela não dava bola pra ninguém. Era esse o motivo. Sim. Sabe, Gabriel? Não era motivo. Porque geralmente todo mundo usa aquilo. É porque tava de shorts curto, é porque tava muito maquiada, né? É sempre essas desculpas, não é? Apesar que nada justifica. Não, sim. Nada justifica ninguém colocar a mão em ninguém. Sim. Mas o motivo desses meninos se reunirem era porque ela era uma menina muito séria, né? Ela ficava muito quieta. Pelo menos foi o que a reportagem passou. Aí eles se reuniram pra puxar ela e puxaram realmente, né? Eu fiquei horrorizada, que eu já tava de saída mesmo pra pegar o carro. E eu falei, gente, como assim? Imagina o desespero dessa família, né? Sim. São 4 jovens que, em vez de ir para a escola estudar, vão para estrupar uma jovem que está lá estudando também. Os casos que vêm pra gente, na verdade, são de violência doméstica, né? Quando acontece no ambiente familiar, né? Esses casos, como, por exemplo, o que aconteceu com a menina, acho que é importante, além de divulgar, eu acho que é muito importante, assim,
fala muito, né? Um feminicídio atrás do outro. Assim, quais as formas de acesso? Acho que é importante ir falando sobre isso. Sem dúvida. Quais as formas de acesso? Tem que fazer, fazer o BO. É importante estar acompanhada de alguém. Pedir a medida protetiva para você acessar alguns direitos, porque para você conseguir a proteção de um abrigo, né? Acolhimento para mulher, você precisa ter o BO e a medida protetiva. Para acessar o auxílio moradia que eu falei, também precisa ter o BO e a medida protetiva. Então precisa ter alguém para fortalecer essa mulher chegar até o final. A informação é importantíssima. Então, assim, esses casos de violência, por exemplo, sexual, isso que aconteceu com ela, né? Esses meninos assediaram e cometeram a violência, precisa ir para a saúde, precisa ter um acompanhamento psicológico dessa jovem, né? Daí a saúde que vai mais atuar, né? Nesses casos, assim. Agora, quando é violência dentro do ambiente familiar, que tem muito, né? Que a maioria acontece ali, né? Aí somos nós e a prefeitura também, né? Porque tem os servidores públicos que também atendem casos de violência. Entendi. Nossa. Está terrível as violências. Ótimo, perfeito. Muito bom informado também, inclusive, sobre como devem se proceder com pós, digamos. Foi vítima de violência, né? Como fazer ou onde ir. Tava pensando aqui também, esses dias teve aquele caso, né, que ficou famoso no Brasil, de violência doméstica, que infelizmente resultou no feminicídio, que foi o caso do policial, do tenente-coronel lá, né? Que vem bem a demonstrar que não tem recorte social pra nada, né? Porque, enfim, era uma pessoa de patente altíssima dentro de uma instituição séria, óbvio que é séria, né? Mas que, nossa, eu vi aquelas mensagens. Você já deparou com não desse tipo, óbvio, mas assim, também talvez sim, mas com esse nível de, digamos, de patologia dentro de uma relação marido e mulher? Porque na minha visão aquilo era uma relação patológica por parte dele, obviamente, né? É mais ou menos esse o cenário que, talvez óbvio também, que não resulte sempre em morte, por óbvio, mas é por aí. Como é que uma pessoa tem ideia de que aquele companheiro dela tá começando a pular uns degraus no aceitável, digamos assim? Existe alguma... Você consegue passar alguma ideia, mais ou menos? O que é um sinal de... Um red flag que eles gostam de falar. Então, é importante, assim, né? A mulher ficar sempre atenta com essa questão do controle, né? Dela não poder acessar os espaços que ela gosta, dela não poder conversar com as pessoas, dela ter que ficar só dentro de casa, né? De mensagens que diminuam ela. Entendi. Né? Sim, que era muito comum. Isso é algo de sempre estar acompanhada dele, de nunca poder estar sozinha. Então, esses sinais são bem abusivos, né? Então, as mulheres já vão percebendo, né? De levantar a voz, né? Muitas vezes, ao invés de conseguir falar, é uma violência também, né? O levantar a voz, por vezes. De ameaçar, abater, vai chegar um momento que a pessoa vai, ou com objeto, ou com a própria mão, com o pé, com alguma parte do corpo. Então, assim, importante ficar atento a todos esses sinais, com né? certeza. De que a pessoa tá querendo ter o controle sobre sua vida, sobre você, sobre seu corpo, até, não veste tal roupa, né? E aí vai escalando. É sempre um degrauzinho, né? Isso, ele vai escalando. Assim. E era engraçado que eu vi naquelas mensagens, Aline, que ela falou uma coisa que que é um choque de realidade, né? E que é assim, se eu soubesse que você ia se transformar nessa pessoa, eu não teria casado com você, né? Então, muitas vezes essa violência, ela é, pelo que dá a entender, né? Ela não é ali, na lata, na cara, né? Ela vem depois de todo... né, o envolvimento e meio que parece premeditado, né? Parece que a pessoa é doente a ponto de fazer essa premeditação, de trazê-la para dentro da sua vida, para daí você conseguir, né, e tomar, né? Eu acho que isso, né, Maria? Ficou uma coisa que... E assim, a gente trabalha em dupla, né, com psicólogo, às vezes até em trio, né, tem assistente social, tem psicólogo, e tem também os educadores sociais, né, que vão participar também do atendimento com essas famílias, né, então vai pensar em ações socioeducativas, com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, também vai pensar em atividades fora dali, em acessar outros espaços, museu, né, ou acessar, por exemplo, um evento educativo, alguma coisa da educação, que legal.
adquirindo. Que faça abrir a cabeça das pessoas. Que abre para outras coisas. Porque daí a família que está sofrendo violência, ela não consegue pensar, muitas vezes, em outras coisas, né? Verdade. Então ela fica limitada àquilo porque não tem forças, muitas vezes, né? Para pensar outras coisas. Você só está pensando em sobreviver, como é que você vai pensar Exatamente. E aí os psicólogos costumam até dizer assim, que não é patológico. Né? Que na verdade não tem como definir que é uma patologia. Entendi. Na verdade, é algo que precisa ser trabalhado igual lá atrás, né? Questão, legal. Né? É uma educação primária ali que tem que ser daquele começo, né? Entendi. Trabalhar com esses homens, com esses meninos, né? Principalmente, né? Que não se deve ser violento, de como tratar uma mulher, né? De que não se deve ser violento, da questão da possessividade, né? Da possessividade, desse controle, né? Então, de que é possível ter relações de outras formas. Sim. Né? Então, desde eu penso isso também, né? Que deveria ser uma educação desde a escola. Assim, com certeza. Né? De casa também, claro, mas muitas vezes as pessoas passam mais tempo na escola e no trabalho do que na própria muito casa. Mais, com certeza. Né? Então, é importante esse processo. A Maria, antes da gente dar seguimento, apesar de já estamos no nosso horário, né? Eu queria só ler algumas mensagens que chegaram aqui. Bom, veio uma pergunta que é: nos casos de violência de gênero, especificamente, também acionamos o Disque 100? Também pode ser acionado. Pode ser pelo Disque 100. Também. Perfeito, tem o 180, né, que ela falou. Tem o 180. Mas também pode ser o 190, né, que é da polícia. Mas o Disque 100 também é para vários tipos de denúncias também. Perfeito. Tem outra aqui que é: se estiver acontecendo uma violência, quem eu devo chamar para um socorro rápido? No caso de estar acontecendo naquele momento. Aí seria acontecendo, aí é o 90. É o 90. Aí é a polícia, isso. Entendi. E quem tem, as mulheres que têm medida protetiva, porque muitas mulheres fazem o BO, boletim de ocorrência, mas não pedem a medida protetiva. Que às vezes demora uns dias para sair, nem sempre sai naquele momento. Mas para você ter acesso ao guarda amiga da mulher, né? Agora eu não me lembro o número. Se é 181... Agora eu não me lembro o número, mas tem um programa que é o Guarda Amiga da Mulher, que você faz o contato, se você tem a medida protetiva, eles passam com frequência em horários diferentes onde você mora, pra ver se aquele, né, você dá um toque pra ver se a pessoa tá tem alguém rondando ali. Isso, exatamente. Bom, então teve uma pessoa chamada Daiane, que gostando muito das suas explicações, muito obrigado. Então, muito obrigado, Daiane. Obrigada. Teve mais uma pessoa que não se identificou, que falou de parabéns para o seu trabalho, tá? E disseram aqui também que você... Não entendi, arte monumental na capoeira. Não, é porque essa pessoa é um educador social que trabalha comigo. Legal demais, legal ele demais. É da capoeira também, né? Legal. É um parceiro de trabalho. Capoeira é top, muito bom, muito bom. Nós podíamos dar capoeira no sindicato. Opa, aí ó, já estamos... Capoeira no sindicato. Quer dar aula lá no sindicato de capoeira? Ele já tem esse projeto, Arte Monumental, o projeto que ele tem de capoeira. Entendi. Fora do nosso trabalho. Legal, legal demais. Muito legal pelo seu ouvido, pra tá? você. Bom, agora só para encerrar, até que chegou o nosso horário, tem alguma coisa que nós não abordamos que você queira comentar, que você queira falar, ou... enfim, tem algum ponto que você queira abordar do seu trabalho que talvez não tenha sido comentado aqui por nós? Acho que a gente falou bastante mais do que eu atuo, né? Perfeito. E é isso, assim, porque o assistente social ele vai trabalhar na educação, na saúde, na assistência. É um campo amplo. Sim. Né? Muitas vezes, igual a gente falou, né? Antes de começar, né? O assistente social vai pensar na questão da avaliação socioeconômica, das bolsas, né? Em escola, em faculdade, né? Na saúde vai intervir e vai articular alguma vaga ou acesso a algum benefício, alguma coisa. Então, assim, eu acho que é importante pensar que é isso. O assistente social vai trabalhar na defesa dos direitos e aí você tem que ser, né? Você tem que buscar esse atendimento para você ser acolhido e ser orientado. Muito legal. Né? E tem lugares gratuitos para você acessar, né? Muito legal. Então, serviços públicos, inclusive, também. Eu queria só agradecer, então, inicialmente você, né, Maria? Por ter vindo e ter aceitado o convite. Foi um prazer falar com você, nós aprendemos bastante hoje. Queria agradecer também aos assistentes sociais que estão nos ouvindo. Queria fazer um agradecimento pessoal, porque eu tive bolsa, estudei Direito na PUC, tive bolsa, passei como assistente social durante todos aqueles anos e fui brilhantemente atendido. Foi muito bacana. E graças a esse trabalho também, né? Que é uma junção de trabalhos, consegui me formar, enfim.
Muito legal. Obrigado mesmo, tá? E é isso, Maria. Eu até atropelei você, me desculpa. Não, mas ainda temos tempo. Aline, vai se despedindo, mandando seus abraços, suas considerações aí. Bom, que a gente está chegando na reta final do nosso programa. Pode deixar seus abraços. Eu quero agradecer pelo convite, né? Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, aos meus parceiros de trabalho, ao meu marido, ao meu filho Anthony também, porque é muito importante a gente ter suporte, né? E apoio de todas essas pessoas, né? Esse suporte e o apoio auxiliam muito, né? No nosso dia a dia, para eu conseguir continuar tendo força, né? Para atuar na área que eu atuo. Então é isso. Muito obrigada. Gratidão a todos. Passa a rede social. Minha rede social, né? É Aline Cristina, tudo junto. Nossa, peraí, deixa eu isso, faz a colinha aí, Deixa eu confirmar, porque eu mudei recente, né? Isso, faz a colinha aí. O Instagram, que é o que eu mais acesso hoje em dia, é o Instagram, né, do que o Facebook, é aline.cristinab. Aham. Tá? Vai aparecer aqui, assim, ó. Isso, e o Facebook tá como Aline Baptista. Isso. Perfeito. Com P mudo. Maravilha. Muito obrigada, pessoal. Aline, muito obrigada da sua presença. Apareça sempre lá. Se quiser ir tomar um café no Sinconet, fica ali na rua Dona Libânia, 2137, atrás da CPFL. Será um prazer de receber lá, tá? Estiver passando, quiser tomar um cafezinho, lá da Dona Val, seja bem-vindo. É isso aí. Gabriel vai se despedindo. Eu já me despedi, mas eu despeço de novo. Você não vai mandar um beijo pra Dona Renata beijo pra Dona Renata, um beijo pra Dona Amanda, um beijo pra minha sogra que tá em recuperação, vai dar tudo certo. Mas já saiu do hospital a sogra? Amanhã tem alta. Ai, que bom, né? Gente, usem cinto de segurança. Usem. Ai, mas eu vou ficar atrás. Precisa usar cinto de segurança. Na frente, atrás, do lado, de ponta cabeça. Entrou no carro, cinto de segurança. Uhum. É isso daí. O Gabriel tá chamando minha atenção porque eu não uso, tá, gente? Maria José, cinto de segurança. Pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Aline, muito obrigada. Gratidão, viu? Gabriel, tamo junto sempre. Pessoal, aquele abraço para todos vocês. Se cuidem. Precisou de assistente social? Entra lá na rede social da Aline. Liga no sindicato que a gente vai estar auxiliando vocês também. Um grande abraço. Solta a nossa música aí.